Fala galera, tudo bem? Aqui é o Jonathan, trazendo mais um exercício aí resolvido e dessa vez o tópico é dinâmica, né? Um exercício aí de física, tá certo? Então, uma questãozinha aí da Universidade Estadual do Ceará, vamos ler o enunciado e na sequência a gente traz aí a resolução dessa questão. Então, na figura, M1, aqui em cima do plano inclinado, pesa 100 kg, M2, 76 kg, e a roldana é ideal e o coeficiente de atrito entre o bloco de massa M1 e o plano inclinado é μ igual a 0,3. O bloco de massa M1 se moverá para baixo e acelerado, para cima com velocidade constante, para cima acelerado ou para baixo com velocidade constante. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é analisar, né, as forças que atuam em cada um dos blocos. Então, para isso, a gente vai fazer aqui, né, a análise do diagrama de corpo livre, ok? Deixa eu só escrever aqui. Análise do diagrama de corpo livre, ok? Então, a gente vai analisar cada um dos blocos e analisar quais são as forças que atuam em cada um, ok? Vamos começar aqui pelo bloco mais fácil, que é o bloco M2, ok? Bloco 2, na verdade, né? Chamar de bloco 2 aqui. Então, o bloco 2 é esse aqui que está suspenso, né? E ele tem a ação de algumas forças. Quais são as forças que atuam nele, né? Lembrando, para a gente analisar o diagrama de corpo livre, a gente considera que isso aqui é um pontinho, né? O bloco aqui é apenas um ponto. Então, a gente percebe que aqui a gente tem, naturalmente, para baixo, né? A nossa força peso, o peso de 2. E para cima aqui, a gente tem uma força de tração. Lembrando que a força de tração é sempre para fora do corpo, ok? Então, esse é o nosso diagrama de corpo livre. São essas forças aqui que atuam no nosso bloco 2, ok? Agora a gente vai analisar aqui o bloco 1, tá certo? Vamos fazer aqui, então, que a gente, em cima do desenho, e depois a gente transporta aqui para o diagrama do corpo livre, tá certo? Então, naturalmente, a gente tem aqui, né, a nossa força de tração para fora do corpo, ok? Aí, a gente tem algumas outras forças. Qual? A gente tem a nossa força peso, né? Nessa direção, peso de 1. E aqui a gente tem algumas coisas que a gente precisa cuidar, ok? Esse objeto aqui, ele está apoiado sobre uma superfície. Então, a força normal, ela é perpendicular a essa superfície. A força normal é nessa direção aqui. É a normal de 1. E o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode fazer a chamada decomposição de forças, ok? E o que é essa decomposição de forças? Bom, a gente vai decompor este peso para o nosso novo sistema de eixos. Por quê? Porque esse bloco, ele anda nessa direção inclinada aqui, o nosso eixo X. E o nosso eixo Y, ele está aqui, né, acompanhando aqui a força normal. Então, a gente decompõe essa força peso em duas forças. Aqui a nossa força PY, né, P1Y, e nessa direção aqui a gente tem a nossa PX, né, a nossa componente do peso na direção X, ok? E aí, uma coisa que é interessante, a gente precisa definir qual que é o sentido do movimento, ok? Se este bloco está descendo ou se o bloco está subindo. E o que a gente faz? É justamente essa a pergunta da questão, né? Então, a gente vai fazer uma suposição do movimento, ok? Suposição aqui do movimento. O que é isso? Bom, a gente vai inicialmente, né, ter uma hipótese para onde que está se deslocando esse sistema. O bloco M2 está subindo? O bloco M2 está descendo? A gente pode fazer um chute. E o que vai acontecer? A gente vai resolver esta questão de forma que no final a gente vai saber se o nosso chute foi certo ou não. Mas como? Bom, a gente vai achar um determinado valor de aceleração. Caso esse valor de aceleração seja positivo, indica que o nosso chute inicial estava correto. Realmente o sistema se move naquela direção. Mas se o nosso valor de aceleração for negativo, quer dizer que o nosso chute foi errado e o sistema está indo no sentido contrário àquele que a gente supôs no início. Ok? Então, qual que vai ser a suposição que a gente vai fazer? Bom, a gente vai supor aqui que o bloco M2 está descendo. Então,
como o bloco 2 está descendo, acontece que o bloco 1 vai estar aqui, então, subindo. E como ele vai estar subindo e há a presença do atrito, a força de atrito vai ser no sentido a se opor a este movimento. Então, a força de atrito vai estar nessa direção aqui, tá certo? Então, a gente coloca aqui o nosso diagrama de corpo livre, ok? Na direção Y, que foi o que a gente considerou aqui nessa direção, a gente tem a força normal do bloco 1 e aqui para baixo, né, a gente tem a componente PY do nosso bloco 1, né? E na direção X, aqui, né, a gente tem a nossa força de tração e para cá, né, a gente tem duas forças. A força de atrito e também a força de PX, né, a componente X da nossa força-peso do bloco 1. Tá certo? Definimos aqui, então, aquilo que era necessário para a gente começar a fazer as contas, certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Bom, a gente vai determinar as equações, né, com base na segunda lei de Newton, que é o quê? Que a força resultante é igual à massa do nosso sistema, né, ou do nosso bloco, vezes a sua aceleração. Tá certo? E aqui a gente vai definir as equações da segunda lei de Newton para cada um dos blocos do sistema. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar com o bloco 2, que é o bloco mais fácil, tem a menor quantidade de forças, né? Então, a gente vai ter o seguinte. A força resultante, né? Qual que vai ser para esse bloco? Bom, a gente acabou de supor que o movimento é que o bloco M2 está descendo. O bloco 2 está descendo. Então, o que acontece? Para que ele esteja descendo, a força do peso precisa ser maior que a força de tração. Então, a força resultante para o bloco 2 vai ser o peso de 2 menos a tração, é igual, né, a sua massa, M2, vezes a aceleração. Certo? Agora aqui a gente vai analisar o bloco 1. E ele é um pouquinho mais complexo, justamente pelo fato de a gente ter que analisar os dois eixos, né? Tanto o eixo Y aqui, quanto o nosso eixo X. Ok? Então vamos colocar aqui, bloco 1. Então, o que a gente vai ter? O que vai nos interessar de fato é o movimento em X. Por quê? Vamos analisar aqui novamente o nosso movimento em Y. O nosso movimento em Y é nessa direção. Só que o bloco nem sobe, nem entra para dentro do plano inclinado. Então, quer dizer que não há movimento na direção Y. E isso quer dizer, então, que a força normal é igual à componente Y desse corpo, ok? Do peso. Então, a normal aqui vai ser M vezes a gravidade, a massa desse bloco, vezes a gravidade, vezes aqui o cosseno do ângulo. Qual ângulo? O do próprio ângulo do plano inclinado, ok? Então, isso aqui é importante para nós logo mais na frente. Então, de fato, o que a gente vai analisar é o comportamento aqui no eixo X, ok? E se a gente olhar aqui, bom, a gente tem que seguir a coerência da nossa suposição do movimento. Então, o que vai acontecer? O bloco está descendo. Então, esse bloco aqui está subindo. Para que a resultante de forças faça com que esse bloco suba, a força resultante vai ser a tração menos as forças de oposição, Px e a força de atrito. Ok? Então, a equação, né, da segunda lei de Newton para esse bloco na direção x vai ser tração menos a componente x, né, do peso menos a força de atrito. E isso aqui resulta na massa desse bloco, m1, vezes a aceleração. A aceleração é aqui a mesma, né? Justamente porque a mesma taxa que a massa 2 desce, a massa 1 está subindo, certo? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode isolar a tração aqui nessa equação e substituir na equação do bloco 2. Isolando a tração aqui, a gente obtém, né, peso de 2 menos aqui a massa de 2 vezes a aceleração. Ou seja, né, m vezes g, aqui m2, né, vou colocar aqui também, que é importante, a massa de 2, né, vezes a gravidade, menos m2 vezes a. Ok? Então, colocando m2 em evidência, a tração é m2, né,
G menos A, ok? Então, aqui é uma questão importante para a gente, né? Substituir na próxima equação, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? Vai, de fato, substituir ali, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem ali M2, né, que multiplica G menos A. O PX aqui vai ser M1 vezes a gravidade vezes o seno do ângulo do plano inclinado. PY leva o cosseno e o PX leva o seno, certo? Aqui a força de atrito ela é dada pelo coeficiente de atrito vezes a normal do bloco 1, justamente que é o bloco, né, que está tendo o atrito com o plano inclinado. Igual aqui, né, M1 vezes A, tá certo? Aqui eu faço uma consideração de que até o final a gente vai calcular, né, desenvolver essa questão somente utilizando os conhecimentos, né, ou somente o algebrismo. E só no final, quando a gente de fato encontrar uma equação para a aceleração, a gente vai colocar os valores, tá certo? Isso aqui é uma forma também, né, da gente desenvolver melhor a questão algébrica, né, durante as nossas resoluções, certo? É um método aí diferente, um jeito diferente de resolver, ok? Então, vamos fazer o seguinte, a gente precisa, de fato, isolar a nossa aceleração, ok? Então, vamos abrir esse produto aqui, M2 vezes G, menos M2 vezes A, menos M1 vezes G, vezes o seno de 30, ok? E aqui, o coeficiente de atrito, e a normal de 1, a gente acabou de calcular ali em cima, né? A partir da consideração do equilíbrio de forças no nosso eixo Y. E fica aqui M1 vezes G vezes o cosseno de 30 graus. Igual, né, a M1 vezes a aceleração. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos passar o que é a aceleração para o mesmo lado, né, para que a gente possa isolar. Bom, esse termo aqui é o que carrega a aceleração. Então, a gente passa lá para o outro lado. O que a gente vai ter? M1 vezes a aceleração mais M2 vezes a aceleração igual, né, a todo o resto ali. M2 vezes G menos M1 vezes G vezes o seno de 30 menos o Mi vezes M1 G cosseno de 30, certo? E o que a gente percebe aqui? Bom, a gente consegue colocar a aceleração aqui em evidência, né? Então fica a aceleração vezes a soma das massas dos blocos. E aqui a gente tem o seguinte, a gente percebe que a gravidade aparece em todos os termos. Então vamos colocar ela aqui em evidência, ok? Então resta aqui somente M2. Aqui, além da gravidade, né, que está em evidência nos três termos, entre estes dois termos, a gente tem aqui também a massa 1, que aparece como um termo comum, né? Então agora a gente vai colocar também aqui em evidência a massa 1, ok? E vamos continuar o restante da conta. Sobra aqui somente o seno de 30, né? E aqui sobra somente, né, o nosso Mi, né, vezes o cosseno de 30, ok? Então aqui fica desta forma, certo? E então, finalmente, a gente consegue isolar a aceleração, né, portanto, fazendo o seguinte, simplesmente passando a soma das massas, dividindo tudo aquilo ali. Então, a aceleração é G, né, que dividido por M1 mais M2, que multiplica, né, aquele termo todo ali dentro do colchete. Certo? Seno de 30 mais Mi vezes cosseno de 30. Ok? Então, essa aqui é a expressão da nossa aceleração. E agora a gente consegue, então, descobrir se essa aceleração é positiva ou negativa. E com isso, a gente consegue, né, de fato, definir se o nosso chute inicial estava correto ou não. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar os valores do enunciado, né? Então, a gente precisa do valor da gravidade, o valor das massas, os valores de seno e cosseno que já são tabelados e o valor de Mi, certo? Voltando aqui, então, a gente percebe que a gravidade aqui
não nos forneceu, né? Mas a gente pode, então, considerar igual a 10. A massa 1 é 100 kg, a massa 2 é 76 kg. E aqui, né, o coeficiente de atrito é 0,3. Além, né, de seno ser 0,5 e cosseno ser 0,86. Então, vamos lá anotar estes dados, tá? Vamos aqui. Dados que o problema nos forneceu. Como eu comentei, né, a gravidade vamos considerar aqui igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A massa 1 é 100 kg. A massa 2 é 76 kg. Okay? O coeficiente de atrito é 0,3. O seno de 30 vai ser 0,5. E o cosseno de 30 graus é igual a 0,86. Tá certo? Então, pegando essas informações e jogando aqui dentro, a gente vai ter uma aceleração de aproximadamente igual a 0,0114 metros por segundo ao quadrado. Então, como eu comentei lá no início do vídeo, caso a gente encontrasse um valor de aceleração positiva, quer dizer que o nosso sistema está se movimentando justamente naquele sentido que a gente definiu. Então, vamos lá analisar as alternativas. Aqui, né, subindo, a gente percebe, então, que o movimento, né, lembrando que a gente está vendo em relação ao bloco de massa M1, ou seja, em relação a esse aqui, vai se mover para onde? O valor de aceleração foi positivo. Portanto, o sistema faz esse movimento aqui, de forma que o bloco M2 está descendo. Portanto, o bloco de massa M1 vai estar se movendo para cima, ok? Então, a gente já elimina aqui de cara as letras A e D, ok? E agora, ele se move com velocidade constante ou ele é um movimento acelerado? Bom, esse aqui, para velocidade constante, a aceleração teria que ser 0. E um movimento acelerado, né, é um movimento cuja aceleração é diferente de 0, que é justamente o nosso caso. Nossa aceleração ficou por volta de 0,01 metros por segundo ao quadrado. Portanto, o bloco M1 se moverá para cima de forma acelerada. Tá certo? Uma questão aí bastante longa, né? Bastante trabalhosa também, mas ela é bastante completa. A gente conseguiu discutir vários termos aqui relacionados, né, às equações da dinâmica e às análises também. Tá certo? Agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida também deixem nos comentários ou entre em contato conosco através do nosso Instagram ou mesmo através do nosso e-mail. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!